Olá, caríssimos. Como prometi, vamos na sequência aqui do Joana de Ângeles, Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco. Fizemos o capítulo 28 sobre gentileza, salientando a gentileza para com as crianças. Nesta proposta enternecedora de exercermos o Evangelho de Jesus, auxiliando o nosso próximo, dentro das necessidades do nosso próximo, e é importante a gente salientar isso, mas, em especial, considerando a necessidade de desenvolvimento também de nós outros. Ou seja, a gentileza enquanto uma virtude, enquanto uma capacidade, uma potencialidade do indivíduo, que precisa sim ser desenvolvida, exercitada, primeiro, exercitada para que possa ser desenvolvida, para que se torne um hábito. Olha que beleza, ter o hábito de ser gentil, naturalmente, automaticamente. Este é um hábito saudável. E a proposta de Joana, como no primeiro capítulo, ela salienta a importância dos cuidados com a criança devido à fragilidade do começo, do recomeço da experiência humana, também num corpinho delicado, fragilizado, apesar da força do espírito, da virilidade do espírito, um corpo fragilizado. Neste, ela vai salientar a necessidade de exercitarmos esta gentileza, essa essência divina, essa característica divina em nós, em especial com os idosos. Mas ela começa pedindo para que a gente exercite a gentileza e a gratidão. É interessante porque nesse capítulo ela salienta não só a gentileza, mas no caso a gratidão também, para com todas as pessoas. Então, não é específico. Para com todos. Especialmente os idosos. Então, se o capítulo anterior era especialmente as crianças e o porquê de especialmente com as crianças, aqui, com todos. Gentileza e gratidão com todos. Em especial com os idosos. Por quê? Aí, olha a beleza do que Joana nos traz. A velhice é fase inexorável que alcançarás. Alcançarás. Eu, você, todos nós. Caso a morte não te arrebate o corpo antes. Então, o espírito só vivencia a experiência da velhice se o seu corpo físico, material, esta couraça que reveste o nosso corpo perispiritual, nosso psicossoma, não sucumbir antes de adentrar a essa que nós chamamos de terceira idade, que é a idade da reflexão, que é a idade da reflexão, do refletir sobre o que se viveu, de rever posicionamentos. Olha a importância de alcançar esta fase da vida. É necessário que todos alcancem, não em todas as experiências humanas. Tanto não é que nós temos desencarnes justificáveis eu digo no sentido de necessários, programados, desde a mais tenra infância, né, mesmo dentro da vida uterina, até a primeira infância, a adolescência, muitos na adolescência, muitos jovens em condições as mais variadas, na meia-idade, né, na segunda idade, ninguém menciona a segunda idade, mas na fase adulta, que é o que a gente chama de segunda idade, nos momentos mais variados, sem alcançar esse patamar que nós chamamos de terceira idade ou velhice. É interessante porque hoje
a gente tem mudado muitos termos em todos os sentidos, porque nós estamos avançando em entendimento, em conceitualização, né? E aí a gente vai rompendo com conceitos antigos que ficaram arraigados, inclusive na forma de preconceitos. Não pré-conceitos, mas preconceitos, né? De estereótipos, de estereótipos negativos, né? Diga-se de passagem, que desvalorizam o outro, o nosso próximo, na condição em que ele se encontra. Então, a velhice, o que nós chamamos de velhice, também fica bem aí, dentro desses termos, o velho. É interessante, porque hoje os jovens, quando se dirigem uns aos outros, né, principalmente aqueles mais caros, eles usam a expressão, não velho, mas velho. Né? Aí, velho, beleza, velho, né? Então, é interessante como nessa mudança de paradigma, nessa mudança de termos que a gente vai avançando e que a gente precisa avançar, a gente vai conceitualizando melhor as nossas condições, as condições do nosso próximo. E aí isso vai mudando dentro da gente. Graças a Deus que a gente está evoluindo. Graças a Deus que a gente está avançando neste processo. Então, a única forma de alcançar esta fase da vida é não morrer antes. O que torna esta fase da vida frágil? Porque em muitas sociedades, em muitas nações, é muito valorizado o envelhecer, né? A maturação do ser, a condição de conhecimento, a condição de transmissor de conhecimento, a capacidade de orientar do indivíduo à medida que ele vai avançando em idade e em experiência. Mas a condição do idoso, do indivíduo nessa fase da vida, ela não é tão simples. O próprio corpo que vem nos desgastes, principalmente dependendo de como foram esses desgastes da vida no decorrer de sua existência, pode trazer danos. Danos maiores, é bom a gente pontuar, que a própria fragilidade do tempo traz. Porque a gente vai ficando mais enrijecido, porque as moléculas, né, vão envelhecendo, o corpo vai envelhecendo, a memória, dependendo da situação, vai ficando saturada. Tem que? Não, não tem que. A gente tem idosos num nível de vivacidade, de condições orgânicas e mentais maravilhosas. É possível? É possível. E nós estamos avançando nisso, né? É interessante que a gente entenda, nós estamos avançando nesse processo, principalmente devido aos cuidados que nós viemos tendo conosco e com os nossos idosos. Então não tem que é porque a pessoa ultrapassou 50 anos, se fosse na minha época que eu era jovem, porque na época que eu era bem mais jovem, ter 60 anos é idoso. Hoje nem a nossa política tem permitido que as pessoas alcancem determinadas idades e aposentem, e que é uma falta de gentileza. Esse é um protesto? Desculpa. Mas porque quando a gente fala de gentileza, e a gente fala de gentileza com os idosos, dentro dessa proposta do Evangelho, a gente está falando dessas melhores condições de vida, no avançar da idade. Que o próprio desenvolvimento da idade orgânico, ele vai deixando em condições de mais fragilidades. Mas o indivíduo hoje tem alimentação, tem tratamento, tem terapêutica, tem isso, tem aquilo. Tá, e aí a gente vai desgastar mais ainda. A gente vai explorar mais ainda o indivíduo até ele não ter forças mais, até ele cair de cama, até ele morrer. Ou a gentileza para com os nossos idosos passaria pelas condições, inclusive de aposentadoria, em idades que ainda é possível a esse ser
experienciar a vida, ou ressignificar a vida, ou reestruturar a própria vida, para que ele possa, sim, estar nessa condição de conselheiro, de consultor, né? Hoje a gente vem à frente de instituições, orientando, conduzindo jovens, adultos, crianças. Por quê? Porque já está numa condição de trabalho, de diminuição do trabalho formal, do trabalho para a própria sustentação. Para que esse idoso, para que esse indivíduo não chegue num desgaste, não alcance um desgaste tão grande de memória, de mente, das emoções, do físico, do intelecto, que o incapacite, que o impossibilite desta relação para com nós outros, para com os jovens, para com as crianças, para com aqueles que estão chegando, de transmissor de conhecimentos, com delicadeza, com gratidão, né? Joana utiliza esse termo, gratidão, porque nesses momentos em que as forças físicas e às vezes até as intelectuais, as mentais, vão se fragilizando, este indivíduo é de grande importância, precisa ou pode ser, não, pode não, é de grande importância para a humanidade da qual ele faz parte, para a sociedade, para a comunidade, para a família, nesta posição de orientador, nesta posição de amparo. Então mesmo, Joana nos chama atenção aqui no final, né? Mesmo que esse idoso ele esteja numa condição de algumas deficiências, de algumas limitações, que ele esteja mais repetitivo, ela nos diz que pode ser cansativo, pode parecer cansativo, por estar nessa condição mais repetitiva, mais, às vezes, enrijecida, né? De querer sempre as mesmas coisas, de buscar as mesmas coisas, de estar nos mesmos locais. Se nós formos gratos, soubermos ser gentis e gratos, nós temos muito a ganhar com esse ser, nesta condição, com o espírito nesta condição. Percebe o convite da gentileza para com o idoso, não só no proporcionar, por isso que eu disse, espera aí, nós estamos proporcionando isso aos nossos idosos que estão aí, para que a gente tenha condições de ir até eles, para que eles tenham condições de estar conosco, nos orientando, nos ensinando muitas coisas, nos auxiliando em muitas coisas. Nós estamos criando essas condições, ou nós estamos explorando os nossos idosos, maltratando, sem paciência, sem condições. É essa a nossa condição? Se for, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Porque eu, por exemplo, que tenho mais de 50, 20 anos, 10, 20, 30 anos eu estou, se eu não estiver desencarnado, se eu não desencarnar antes, eu estarei nessas condições. E aí eu não sirvo para mais nada. Ou eu vou estar em condições, vou trabalhar exaustivamente até estar enferma. E não estar em condições nem de trabalhar, nem de passar conhecimento. Percebem que isso precisa nos alcançar de tal forma que a gente olhe para os nossos idosos, aqueles que estão nessas condições, para que a gente seja gentil, para que sejamos gentis com eles, gratos por ter nos proporcionado as condições em que nos encontramos, para que a gente propicie, ou melhor dizendo, para que a gente usufrua dessas orientações, dessa vivência, dessa convivência, e para que a gente também se prepare, crie condições físicas, condições sociais, condições materiais, de estar amanhã, ou eu, ou você, ou quem estiver por aí, se nós não estivermos na condição
física, material, de cada experiência que estamos vivendo. Proporcionar condições para aqueles que aqui estiverem estar numa condição melhor de amparar, de orientar aqueles que estão chegando na condição de criança, aqueles que estão começando a vida social, o posicionamento social na condição de jovens, aqueles que estão produzindo na condição de adultos. Cabe a nós outros este movimento transformador aqui, agora, que começa por quê? Diz-nos João, através de quê? Gentileza. Gentileza e gratidão. Grato a esses companheiros que hoje se encontram idosos, que doaram suas forças físicas, psíquicas, intelectuais, espirituais para a formação do mundo em que nós nos encontramos hoje. Gratidão e gentileza pelas dificuldades que eles se encontram enfrentando devido à fragilidade que a idade lhes coloca. É pedir demais? Não, não é. É o Evangelho nos educando no amor. É a doutrina nos dizendo que isso não está lá nos grandes feitos, está aqui, nos minúsculos, assim como o livro. Gentileza e gratidão. Gentileza e gratidão para com os nossos idosos, para com os companheiros que nos antecederam, inclusive em funções como essas, de estar aqui falando, orientando. Gratidão a esses corações irmãos que nos antecederam. Que sejamos gentis com eles, com aquele que encontra na nossa casa os nossos pais, os nossos tios, nas mais variadas condições, às vezes de mais fragilidade ainda, às vezes em condições melhores. A todos os companheiros que encontramos, inclusive na casa espírita, ou em qualquer templo religioso em que você se encontra, ou em qualquer instituição que você participe. É aquele, ou no ônibus, olha, gente, a gentileza de ceder o lugar para sentar, a gentileza de ajudar a descer, a entrar, a sair, a carregar uma sacola. Gentileza, pequenos atos que nos transformam em grandes homens, que nos educam enquanto espíritos imortais, que nos tornam, de fato, conscientemente, filhos de Deus. Beijos em cada coração, em todos, sem exceção.